O São Paulo vai contratar, não vai contratar mais ninguém? Vai contratar sim. O São Paulo pretende contratar mais um ponta e mais um lateral. Cheguei a perguntar para o Diogo Silva, que é um empresário que representa o Kervin Andrade. O Kervin é um ponta venezuelano que pertence ao Fortaleza. Eu perguntei, e na semana passada, o Diogo Silva esteve lá no CT para sugerir a contratação desse atleta para o São Paulo. Chegaria para o empréstimo até o fim do Campeonato Paulista, sem custos, salário relativamente baixo, ou seja, não seria um cara que estaria dentro da possibilidade financeira do São Paulo. E ontem eu perguntei para o Diogo, como é que está essa questão do Kervin? O São Paulo já deu um parecer? A resposta foi não, e ele acha que a mudança no comando técnico do Fortaleza também pode fazer com que as tratativas com o Kervin deem uma esfriada. A tendência é que o Renato Paiva queira conhecer todo o elenco antes de tomar decisão sobre quem sai e quem fica no clube, tá? Perguntando sobre Carabali e Rojas, você tem chance de pintar? O São Paulo já fez 2 tentativas em relação ao Carabali, nenhuma delas avançou. Nicola, e o Alan Franco vai renovar ou não? Deve renovar, tá tudo bem encaminhado. Há enorme otimismo no São Paulo. Talvez o anúncio aconteça ainda nessa semana, tá? Nicola, lateral no São Paulo, você tem nomes? Marcos Alves. Marcos, o Carabali, lateral direito que pertence ao Barcelona de Guayaquil, foi alvo de 2 investidas do São Paulo, tá? 2. A primeira não rolou, a segunda também não. Nos dois movimentos o São Paulo tentou empréstimo, tá? Se quiser saber sobre o São Paulo, pode perguntar para mim. Alberto, então vamos começar. Quero que você me diga a data em que Lucas Moura volta a vestir a camisa do tricolor. Já quero antecipar que para sábado, jogo entre São Paulo e Corinthians, 35 mil ingressos vendidos de forma antecipada, já dá para descartar a utilização do Lucas Moura, tá bom? Chegou a resposta aqui, deixa eu já até trazer a resposta enquanto eu falo, porque a gente vai informando. Deu tudo certo em relação aos exames do Tapia? Sim. Então deve ser anunciado amanhã, só para contar para vocês. Então Tapia vai ser vai ser atacante do São Paulo, jogador chileno, 23 anos de idade, chega por empréstimo depois de ser contratado do River Plate. Operação de mais ou menos 1 milhão de reais de empréstimo, não, 100 mil dólares de empréstimo, tá? E a possibilidade de compra também com o valor de 2 milhões de dólares. Boa noite, Nicola. Será que o Caleri não consegue voltar ainda esse ano para jogar pelo São Paulo? Cara, essa recuperação de joelho ela depende muito de caso a caso. O Pedro, por exemplo, precisou de 7 meses. Mas a tendência é que o Caleri fique à disposição somente no ano que vem, tá bom? Nicola, assisti ao vídeo do Gonzalo Tapia. Ele é mais do que ruim. Ele é pior do que o Marquinho Calazan. Tomara que eu tenha assistido ao vídeo errado. O São Paulo está desesperado atrás de reforços. Por que não foi atrás do Romarinho, jogador experiente no vestiário, dentro de campo? Foi pro Vitória e o salário é tão baixo. A questão financeira, quando o cara acerta com Vitória, me faz entender que não era um impeditivo. Eu acho que a questão do Romarinho no São Paulo tem a ver com a identificação dele com o Corinthians. O cara muito identificado com o Corinthians, que zombou muito dos rivais. Eu acho que acho que o São Paulo, para ser mais específico, não quis entrar nessa seara não, tá bom? Para você que está chegando agora, o Romarinho está prestes a ser anunciado como reforço do Vitória. Ele já está em Salvador realizando exames médicos para assinatura desse contrato. Que mais? O Rafael Razer, Breno Oliveira primeiro. A negociação do Tapia melou? Não, estava respondendo a isso agora. Boa noite, Nicola. O São Paulo se acertou com o Zubeldia? Excelente pergunta, Júnior. Vamos tentar descobrir essa parada? A negociação do Tapia melou porque ainda não anunciou. Vamos descobrir? Vamos tentar descobrir. Ele está aqui em São Paulo desde terça-feira. Quer ver? Mandar para... Boa noite. Deu tudo certo com os exames do Tapia? Mandei mensagem. Bora falar agora sobre o PSG e a contratação de um goleiro brasileiro que passou por São Paulo e Palmeiras. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre Renato Marim, 19 anos de idade, passou pelas categorias de base do São Paulo, passou pelas categorias de base do Palmeiras até ser contratado pela Roma. Na Roma, fez sucesso nas categorias sub-17 e sub-20. Chegou a ser convocado para a seleção italiana, para sub-17 e sub-19. Ele tem dupla cidadania, brasileiro e também italiano. Foi comprado pelo PSG sem que os valores tenham sido revelados, contrato de 5 temporadas. Fico muito curioso de saber que jogadores que passaram pelo Brasil sem nenhum barulho
hoje são capazes de fazer sucesso no exterior e estarem na mira de clubes grandes como o PSG. Se você já ouviu falar sobre o Marinho, use o espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião sobre esse jogador. Beleza? Com o Rian Francisco machucado, Bolasie seria uma boa para o São Paulo? Cara, o Bolasie foi bem com a camisa do Criciúma. Pelo Cruzeiro, até tem algum moral com o torcedor, mas nunca fez muito por merecer, né? E eu acho até que o Lautaro Dias seria mais interessante do que o Bolasie. O problema é que o Cruzeiro, para negociar o Lautaro, só aceita negociar em definitivo. E pede 16 milhões de reais. Hora de falar sobre Lucas Moura, fora do clássico também contra o Corinthians. Essa foi a pergunta que mais foi feita ao técnico Hernan Crespo, depois que o Tricolor empatou em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança. Na noite dessa quarta-feira, o São Paulo sai na frente com o gol de André Silva. O André perde outro gol incrível. No contra-ataque, o Red Bull faz 1-1. O Red Bull vira e no segundo tempo, o André Silva garante o gol do empate. O Crespo não gostou da insistência nas perguntas em relação ao Lucas Moura e disse, abre aspas, a parte médica é responsabilidade do doutor. Posso falar sobre o jogo sem problemas, mas não quero ser mal interpretado, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Lucas Moura não joga desde 6 de maio. Tudo porque bateu o joelho e desde então luta contra dores nessa região. Existia a expectativa de que ele voltasse a jogar pelo São Paulo na reestreia do Tricolor depois da Copa do Mundo de Clubes contra o Flamengo. Não rolou. Também ficou de fora da partida contra o Red Bull Bragantino e, ao que tudo indica, não enfrentará o Corinthians no sábado no Morumbis. Importante lembrar que o Lucas Moura é dono do maior salário do elenco do São Paulo, ganhando R$1.800.000 por mês. Mas não para por aí. Queria destacar a pouca presença do principal jogador tricolor na atual temporada. O Lucas soma apenas 13 dos 36 jogos do São Paulo em 2025. Isso significa que ele jogou, ou melhor, ficou de fora de 23 partidas, uma presença de apenas 36% dos jogos. Muita preocupação em relação a essa sequência ruim do Lucas Moura. E aí só uma observação mais importante ainda. O Neymar, que foi contratado pelo Santos praticamente no mês de fevereiro e também teve uma série de problemas físicos, tem o mesmo número de jogos pelo Santos que o Lucas Moura no São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o Lucas tem apenas uma aparição, já o Neymar participou muito mais vezes. Só para completar em relação ao tricolor, depois do empate o São Paulo se manteve fora da zona do rebaixamento, mas é o primeiro time fora do Z4. 16ª colocação, 13 pontos conquistados. Se o Juventude vencesse seu jogo a menos, empurraria o São Paulo para o Z4. Caso o Zubeldia vá para o Fortaleza, será que ele seria mais flexível com a dívida com o São Paulo? Não acredito, Guilherme. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se você tivesse alguém, se alguém tivesse devendo para você, não é porque você arranjaria outro emprego que você abriria a mão dessa grana, né? O Santos registrou, o Santos tem uma conversa quente com o Mike. A ideia era já ter anunciado o Mike, mas o Palmeiras pediu mais alguns dias para que o Verdão formalize uma proposta, tá? Então o Mike, por respeito ao Palmeiras, por toda a história que foi construída dentro do clube, vai esperar o Palmeiras formalizar essa proposta, se é que o Palmeiras vai formalizar. Mas o Palmeiras pediu para que ele esperasse alguns dias para que o Palmeiras pudesse tentar providenciar uma oferta para ele ficar. Então a ideia do Mike e do seu empresário, que é o Fábio Melo, é de resolver essa questão até sexta-feira. Se a proposta vier e for interessante, o Mike renova no Palmeiras. Se a proposta vier e for pior do que a do Santos, o Mike vai pedir para ser negociado com o Santos, tá? Então tá entre Santos e Palmeiras. Hoje até teve uma página que chegou a noticiar que o São Paulo estava muito perto de fechar a contratação do Mike, que era questão de tempo. A informação que eu tenho, bem longe dessa, o São Paulo nem tá na briga, tá bom? É Palmeiras ou Santos, essas são as possibilidades em relação ao Mike.